Oi, tudo bem contigo? Hoje eu gostaria de trazer um relato pessoal e eu acredito que está na hora de eu trazer mais relatos, porque eu aprendo muito com as minhas experiências, as minhas vivências de vida e eu acho que pode ser útil para ti também que está assistindo os meus vídeos e gosta do meu conteúdo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com meu filho, da forma que eu educo ele e da forma como eu estou aprendendo. E se tem um segredo chave que eu aprendi sozinha, na educação positiva, que eu acredito que as pessoas que são experts no assunto vão concordar comigo, é o seguinte, que é uma fórmula de Bhaskara, né, que eu chamo. Sempre quando eu vou educar o meu filho para algum erro que ele tenha cometido, alguma coisa que eu também não estou sabendo lidar, com alguma pergunta que ele fez e tudo mais, eu sempre penso, se fosse comigo, como que eu gostaria que alguém reagisse comigo? E aí fica muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Eu sempre penso assim, se eu tivesse a idade do Roger, como que eu queria que as pessoas reagissem, os adultos reagissem comigo? Essa pergunta eu acho que ela é crucial para toda e qualquer situação. E ficou muito mais fácil de lidar. Porque a gente, às vezes, quer evitar que os nossos filhos sofram, a gente quer evitar que eles façam determinadas perguntas, como, por exemplo, como é que se fazem os filhos? Como é que eu entrei na barriga da mãe? Eu falo na linguagem dele. Agora, a última, porque cada ano ele vai perguntando. Todos os anos ele pergunta. E todos os anos eu vou modificando a minha resposta. Esse ano ele perguntou de novo. E aí eu disse para ele: então, Roger, o pai tem uma sementinha e o pai coloca essa sementinha na mãe. E essa sementinha cresce dentro da mãe que vira um bebê. E aí depois esse bebê nasce. Ele não perguntou da onde que vem a sementinha. E aí, depois, um tempo depois, ele perguntou: da onde que vem? Aí eu falei: sai do pipiu do pai, que é produzido no saquinho, igual o saquinho que você tem. Ah, então quer dizer que um dia eu vou produzir isso? Vai. Quando você for adulto, seu saquinho vai estar maduro e você vai produzir isso. Só que ele não perguntou de que forma que é feito. Por quê? Porque a criança não tem maldade como o adulto, ela não tem má intenção. Ela é inocente. Então, assim, eu só respondi o que ele perguntou. E ele não perguntou mais nada. Conforme os anos vão passando, ele vai perguntando. Obviamente, a gente vai explicando segundo o entendimento dele. E aí, né, nesse tempo também ele perguntou: por onde que eu saí? Foi pela barriga ou foi pela perereca da mãe? Eu falei: foi pela perereca. E ele: mas como que eu saí por ali? Eu falei: Deus, meu filho. Deus é tão perfeito que a perereca da mãe tá assim e ela abre e você sai. E doeu, mãe? Muito! E aí ele começou a rir. Mas valeu a pena, mãe? Muito também. Porque toda a dor que eu tava sentindo, porque eu senti pouquinha dor, né? No meu parto, mas eu dizia, mas toda dor que a mãe sentia, a mãe pensava, cara, isso é muito bom, porque eu só tô sentindo dor porque o meu filho tá nascendo. E aí ele achou graça. E a conversa ficou boa, ele parou de perguntar. E assim seguimos. A gente tem que entender que a criança, o cérebro da criança não funciona como o cérebro de um adulto, né? Claro que muitas vezes teremos que intervir, teremos que em situações externas, onde crianças fazem algum tipo de coisa com o nosso filho, ou adulto, tudo mais, a gente vai ter que intervir. Mas nem sempre vai dar. Então, eu comecei a ensinar o Roger porque era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, porque eu passei por isso. Eu sempre fui uma criança muito vulnerável e muito indefesa. E eu comecei a repassar esses meus medos pro meu filho. Quando eu comecei a ver que eu tava passando isso pra ele, eu falei: não, tem que parar. Tem que parar porque não faz sentido. Por isso que eu tomo ayahuasca até hoje. Todas as vezes que eu tomo é um. Cara, são muitas infinitas possibilidades de aprendizado. A gente sempre pensa, não, agora não tem mais nada. E tem, sempre tem. E quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Porque o mundo ele é infinito nos aprendizados. Cada um pode aprender de uma forma diferente. Nem todas as pessoas vão passar pela mesma experiência que eu, mas podem educar da mesma forma que eu educo. Então, eu comecei a perceber isso. Então, eu comecei a deixar o Roger mais solto, sem intervir. Começou a doer muito no meu coração, mas ele começou a entender. Mãe, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E aí eu comecei a questionar ele, mas o que você acha que você deveria ter feito? Como é que você se sentiu em relação a isso? E aí eu vou fazendo as perguntas e ele mesmo vai encontrando a solução. Entende? E da próxima vez, se alguém fizer isso, como é que você acha que você vai reagir? Ele começa a pensar. Então ele já vai aprendendo a solucionar as coisas, sabe? Então, uma coisa que eu sempre explico, nada na violência a gente se resolve. Você tá fazendo karatê para aprender a se defender caso alguém venha te agredir.
mas você jamais deve começar uma briga. Você deve sim se defender. E quando alguém vier te agredir, por exemplo, na aula de karatê, você deve chamar o professor, que é o responsável. E aí ele começou a compreender isso. Porque ele tinha essa fase muito rebelde que ele batia em mim, no Evandro. E aí eu falei assim, com violência a gente não vai resolver nada. Você não adianta você bater o pé, você fazer. Porque com isso você não resolve nada. Se eu te agredir, se eu bater o pé contigo, você vai fazer o que eu tô mandando? Não, eu vou ficar com mais raiva ainda. Pois é, a mãe também fica. Então esse diálogo resolveu muito com a gente. Mas a experiência que eu quero passar é desse último domingo, onde a gente foi num jogo de futebol. Vou tentar resumir a história aqui pra vocês. Tinha um cara que tem um filho, deve ter uns 3 aninhos mais ou menos, e o Roger, esse menino tinha uma bola, e esse menino tava louco pra jogar bola. E o Roger pediu pra brincar com esse menino e o pai dessa criança não deixou. E ele é até parente do meu marido, inclusive. E aí, ele não deixou porque ele disse: não quero criança maior brincando com meu filho. Aí o que ele fez? Esse homem teve um ataque de birra, né? Porque ele foi lá, num canto onde as crianças ficam brincando, tinha umas 7, 8 crianças brincando, mandou as crianças saírem todas de lá, e ele foi jogar a bola com o filho dele. Isso me deu um ódio tão grande, um ódio. Falei pro Evandro, eu vou lá intervir. O Evandro disse, não, agora não. Daqui a pouco ele sai. Falei, cara, mas não é justo. Ele falou, a vida não é justa. Mas deixa quieto, porque é a primeira vez que eu tô vendo ele fazer isso. E se ele continuar, daí a gente faz. Mas vamos deixar quieto hoje. Por hoje a gente vai deixar. Eu com sangue nos olhos, né? E aí o Roger veio chorando, porque ele disse não e tal. E o Roger louco pra jogar bola. E a gente trouxe essa reflexão pra ele de que a gente já tinha explicado antes, de que a rejeição sempre vai existir na vida dele. Assim como a aceitação também. Então, o que valeria mais a pena? Ele ficar triste por uma rejeição ou feliz por uma aceitação? Porque apesar daquela criança, não era a criança que não queria, nessa situação era até o pai da criança, né? Apesar dessa criança não querer, ou o pai, teriam outras crianças que iriam brincar com ele. Ele não ia estar brincando da mesma forma? Sim. E aí ele falou, mas eu tô triste da mesma forma. Eu falei, então chora. Chora tudo que tu tem pra chorar, porque eu também fico triste com isso. Eu sou adulta e até hoje isso acontece comigo. Eu fico muito chateada quando as pessoas fazem isso. Só que a forma como eu lido com isso, filho, é que muda tudo. E como é que a mãe lida? A mãe fica chateada no começo, a mãe tem vontade de bater na pessoa. Eu falo pra ele. Mas a mãe não bate, porque a mãe sabe que isso não é legal. E a mãe simplesmente pensa, caramba, mas tem outras pessoas que gostam de mim. E se eu conversar com outras pessoas, será que meu dia vai melhorar? Porque tem pessoas que gostam de mim pelo que eu sou. E aí meu dia melhora. E aquela pessoa eu deixo pra lá, porque na verdade aquela pessoa ela não tá chateada comigo. Tudo que ela faz é sobre ela, é sobre o que ela vive na vida pessoal dela. Sabe? Quando você tem amor dentro de você, você vai transmitir isso para outras pessoas. E esse pai ainda não entendeu que as crianças conseguem resolver muitas coisas sozinhas. É, mãe, ele. Vocês não se resolveram semana passada? Tinha crianças de que idades lá brincando? Tinha umas 15 crianças na semana passada. Ai, tinha bem pequenininha, tinha umas de 2 aninhos, tinha umas de 10, tinha umas de 14 lá no meio, todo misturado. Eu falei, vocês não se resolveram lá? Sim, a gente se resolveu. Vocês machucaram alguma criança pequena lá? Não, porque a gente se organizou e cada um ficou num cantinho brincando. Pois é, esse pai ainda não entendeu isso. E não é nada contra você. É sobre ele, é sobre a forma como ele vê e enxerga as coisas. É sobre a experiência dele, não é a sua. Você já entendeu, mas ele não entendeu e o que sobra pra gente é respeitar. Se ele fizesse algo a mais pra você, aí o papai e a mamãe iam ter que intervir. Se ele te desrespeitasse ou gritasse com você, mas ele não fez isso. E aí ele compreendeu, ele parou de chorar, veio as crianças lá pra brincar e ele vazou e não voltou mais. Aí esse pai depois saiu. O Roger, eu ainda vi o Roger pedindo pra brincar com o menino dele, ele não deixou e preferiu ver o menino brincando sozinho. O que isso serve de lição para o Roger? De que sempre haverão pessoas que vão rejeitar a gente na vida. E quanto mais cedo ele aprender a lidar com isso, de que ao mesmo tempo, em contrapartida, existirão pessoas que vão gostar. E não é legal a gente ser rejeitado. Não é mesmo. Até hoje eu não gosto. Só que a forma como tu lida com a situação é que muda tudo. Ele foi, brincou. E beleza, vida que segue. Depois a mulher desse cara fez uma birrinha lá, porque a bola chegou perto dela. E daí meu filho foi buscar a bola, ela não jogou a bola pro meu filho, jogou pra um outro menino que tava atrás. Eu falei, gente, que ridículo isso. E aí depois, o adulto tem o péssimo hábito de julgar a criança. Que a criança é que faz birra. O adulto não faz birra, né?
Eu fico pensando qual é o intuito hoje de você colocar uma criança no mundo e você tratar essa criança como inferior. As crianças têm muito a nos ensinar. E nós também a elas. Então, quando eu comecei a ter essa troca com o Roger, muita coisa começou a mudar. Esse meu medo da rejeição, de repassar isso pro meu filho, passou. Porque eu sei que ele vai passar por muitas coisas dessas onde eu não vou estar presente, meu marido não vai estar presente. Como ele já passou várias vezes, ele chega em casa contando: e como é que você lidou com isso? Ai, mãe, eu fiz isso, fiz aquilo. Como a mãe e o pai me ensinaram, nossa, mas eu senti tão melhor. Teve uma menina que uma vez tratou ele mal, e no domingo ele tava brincando com essa menina. Eu falei: ah, vocês se deram bem? Sim, a gente se deu bem. Por quê? Porque ele soube resolver. Essa menina tratava mal ele e ele soube impor. Olha, eu não gosto quando você me trata assim. E não, a menina ficava furando a frente dele na fila. Empurrava ele pro fim da fila. Aqui é meu lugar. E ele falou: não, eu não vou sair daqui porque aqui é o meu lugar. Uma vez eu tive que intervir. E aí a segunda vez que eu não tava, eu falei: se ela fizer isso de novo, você pega e diz pra ela que o seu lugar é ali e você não vai sair. E se ela não sair, cortar a tua frente na fila, você chama o professor. E aí ele disse que ele fez isso, e ele disse: aqui é meu lugar e eu não vou sair. Você que tá furando a fila. Pronto, resolveram entre eles e agora eles brincam juntos. O adulto que tem mania de ficar problematizando tudo. Entende? Então, isso me deu tanta segurança de pensar assim: cara, o meu filho hoje, eu ensino muito ele a se impor. Não só com criança, com adulto. Gosto, não gosto, quero, não quero, vou, não vou. Tudo ele se impõe. Quando a pessoa pergunta alguma coisa, ele explica nos mínimos detalhes como que ele faz, como é que ele não faz. Porque ele foi ensinado dentro de casa. O Roger não é obrigado a nada desde que ele não queira. Nenhuma criança é obrigada a ficar beijando velho com catinga de palheiro que nunca viu na vida só porque o adulto tá mandando. Ai, se não fizer, eu vou ficar brabinha, eu vou ficar chateada com você. Foda-se. Quem tem consciência mental é o adulto e não a criança. O cérebro do adulto já está desenvolvido, da criança ainda não. A criança sim tem que magoar o outro, sim. É o adulto que tem que saber lidar com a situação, com a rejeição, e não a criança. Ou desde quando tu vê um velho na rua, babão, esses velhos fedorento aí, tu sai beijando esses velhos só porque o velho quer? Não, né? Tu sabe dizer não? Sabe, né? Tu sabe se impor? Sabe, né? Então por que a tua criança não tem esse direito? Por que a tua criança tem que chegar na fase adulta, tem que fazer terapia porque ela não aprendeu a dizer não? Porque ela não aprendeu a se impor, porque ela não aprendeu a ter vontade própria. Quando uma criança vai vestir uma roupa, o adulto tem que escolher a roupa por ela. Aí quando ela cresce e vai comprar uma roupa, será que isso aqui fica bem? Será que isso aqui dá pra me usar? E na rejeição eu sei que é um pouquinho mais difícil. Mas quando a gente usa a forma correta de ensinar como que eu gostaria de ser tratada, abre um leque assim na tua frente, sabe? Dá raiva? Claro que dá. Mas ver o meu filho assim não se importar e ele não cita mais no assunto. Entende? E quando ele volta a rever a pessoa, ele fala: ai, mãe, aquela ali eu já não vou brincar, porque eu já sei como é que é. Eu falei: então, filho, tá certo, bora pra outra. E ele sempre faz amizades novas a cada lugar que a gente vai, a cada encontro que a gente tem, ou às vezes no mesmo local. Porque sempre tem crianças novas chegando, né? É isso. É sobre você colocar o seu filho para enfrentar as dificuldades da vida, do mundo, e fazer o seu filho compreender, ou filha, né? Compreender de que forma que pode ser visto isso e como que eu posso lidar com isso. Vou ficar chorando, choramingando, birrando, ou vou chorar e botar toda a minha raiva pra fora e vou voltar a brincar de novo. Porque o que a gente tem que ensinar não é que a criança não tem que passar pela frustração, ela deve passar. Porque trancar também não é legal. Aí quando ele veio chorar, eu falei: filho, chora tudo que tem pra chorar. E o Evandro abraçou ele. Bota a raiva pra fora, pode botar. E é super normal você sentir raiva. Eu também não gostei da atitude dele. Não foi legal. Só que aí, você vai chorar o resto da noite ou você vai brincar? E aí ele chorou, botou pra fora. Ah, mãe, tá certa, eu vou brincar. Quanto antes os nossos filhos aprenderem isso, menor é a chance de eles fazerem terapia quando forem adultos. Não que terapia não seja benéfica, eu acho que é legal pra gente buscar autoconhecimento, mas não pra curar traumas. Apenas para buscar autoconhecimento e no que a gente pode melhorar ainda mais, porque a gente sempre vai ter oportunidade de melhorar, a gente vai morrer e nunca vai ser bom o suficiente, a gente sempre tem mais e mais chances de evoluir. É para isso que os nossos filhos têm que ser ensinados a fazer terapia. Terapia é só do autoconhecimento e não para curar trauma. Eu espero que esse vídeo tenha tocado teu coração. Se você gostou, compartilha com alguém que tu acha que vai gostar desse ensinamento. E quanto antes vocês entenderem que as dificuldades da vida não precisam ser vistas como dificuldades assim grandiosas, como problemas grandiosos, que tudo dá para ser resolvido.
manejado, no jogo de cintura, e é tudo muito mais simples da forma como você foi ensinado, mais rápido você se cura das suas dores, você corta vínculo, você corta coisas que te faziam mal, laços. A partir da sua descendência você consegue compreender que tudo fica mais simples, mais fácil. Você não precisa ensinar pela dor, você pode ensinar pelo amor. Tá dando pra entender? Mais rápido, é fácil de viver. Mais rápido você voa. Mais rápido você liga o foda-se. E mais rápido você se torna uma pessoa abundante e feliz. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.